é o método, né, de série de Taylor. Ok? Então, a ideia... Então, lembrando, né, que eu quero resolver. Eu tenho uma função de x e y, né, que me dá a inclinação, a próxima inclinação de y, certo? Então, me dá o campo de direções aqui, o campo de inclinações, que é a equação diferencial. E eu também tenho um ponto y0, que é f, né, desculpa, então o ponto y0, né, que é o y, a função y, em x de zero. O que a gente quer determinar aqui é a função y, certo? Okay? Ou, eventualmente, né, ou função y, né, de forma geral, ou função y num ponto xk determinado, certo? Essas duas coisas aqui que eu quero determinar. Ok? Então, então se eu partir de um ponto x0, y0 aqui, eu sei a inclinação dele aqui, certo? Eu quero descobrir a trajetória, né? Y de x aqui, né? Então, conheço esse ponto, conheço a inclinação desse ponto, né? Que vai ser tangente à curva aqui, certo? Então, se eu tenho isso aqui, eu posso, né, escrever, expandir a função y de x na série de Taylor, né? Em torno do quê, né? Da série de Taylor em torno de xi. O xi aqui no caso é x0, né? Mas vamos começar com... Não, já indo para a forma geral, né? Ok? Então, fica y de xi, né? Mais a derivada de y em xi vezes, né, x menos xi, né? Então, seria a equação, né, dessa reta tangente aqui, certo? Essa aqui é a equação dessa reta tangente aqui. Mas, agora os termos de segunda ordem. Então, agora igualo não só a primeira derivada, igual a segunda derivada também. Então, vai ficar y duas linhas de xi, né? Dividido por 2 fatorial, né? Que é 2 mesmo. Vezes x menos xi ao quadrado. Então, o que seria isso aqui, né? Esse termo aqui seria uma espécie de uma parábola, né? Que tangencia a curva aqui, né? Passa por esse ponto, tangencia a curva nesse ponto, e a segunda derivada também é igual à da curva, né? Nesse ponto, que é a curvatura. Ok? Que mais? Eu posso expandir isso até a ordem que eu quiser, certo? Eu posso fazer segundo grau, terceiro grau, né? E terceira ordem, né? Polinômio de grau 2, grau 3, né? Com a derivada de ordem 2, ordem 3, né? E até um termo, né? Eu vou chamar a késima derivada, né? De y no ponto xi, certo? Dividido por k fatorial, né? Vezes x menos xi, né? Elevado a k. E aí mais também um termo de erro, né? Um erro de truncamento. Quer dizer, eu parei de somar a série infinita, né? Teria, né? No limite da série, né? Série infinita, tenderia a curva y, né? Mas, como a gente vai parar de somar em algum ponto, então a gente acrescentou um erro de truncamento, ok? E quem que é esse erro de truncamento, né? Então, esse erro de truncamento é o termo de ordem mais alta, né? Então, seria a derivada k mais 1, né?
em algum ponto xi. Esse ponto eu desconheço, né? Mas tá, né? Tá no intervalo de x até xi. Vezes k mais 1 fatorial. E vezes x menos xi elevado a k mais 1. Ok? Então, essa é a expansão de y na série de t. Okay? Um passo constante, né? Então esse x foi em torno de xi, né? Okay? Agora, esse y aqui foi expandido em torno de xi, né? Agora vamos pensar que eu vou ter que expandir isso para vários pontos aqui, certo? Então vamos usar passo h constante para simplificar nossas contas. Então vai ficar xi mais 1 igual a xi mais h. Ok? E aí como é que ficaria y, né? De i mais 1 vai ser o que? Y de x de i mais 1. Okay? Então como é que ficaria aqui a expansão? De y mais 1. Okay? Então vai ser aproximadamente y de i, né? Então y aqui no ponto xi, né? No anterior, né? Mais yi' né? Derivada, vezes o h, né? Vezes o passo h, que é x menos xi. Então, xi mais 1 menos xi, né? Mais y segunda derivada, né? Dividido por 2, né? De h ao quadrado, certo? X menos x ao quadrado. Okay? E seguindo até aqui, né? Até o késimo termo aqui, né? Da expansão. Então, é quadrado k fatorial vezes passo elevado a k. Ok? Então, veja que se o passo for pequeno, né? Se o passo for 0,1, né? Se meu h for 10, por exemplo, aqui, então vai ser o quê? Vai ser 10 a menos 10, né? Então, esse termo aqui, a tendência dele, né? É diminuindo, né? Por outro lado, vou estar multiplicando aqui por um fatorial, né? Vou estar dividindo aqui, né? Por um fatorial também. Okay? Então, reforçando ainda mais né? A tendência de decair esse valor aqui, né? Okay? E essa aqui é a késima derivada do y. Como ficaria o método de primeira ordem, né? Então, método de primeira ordem. Esse aqui é o método, então esse aqui é o método de forma geral, certo? Então, para cada ponto aqui, começa com y0, né? x0 que eu conheço, né? y0 e x0 eu conheço, e vou estimar o y1. Então, o y1 vai ser o quê? Vai ser o y0 mais, né? Esse termo aqui. Okay? Então, seria o y0 mais a derivada do y0, mais a segunda derivada do y0 dividido por 2 vezes o passo ao quadrado. Né? Okay? Como é que ficaria apenas de primeira ordem? Né? Primeira ordem, então só expando até a ordem k igual a 1. Então, a estimativa para o y mais 1 vai ser aproximadamente, né? yi mais yi' vezes h. Certo? Lembrando que, né, o yi', o que ele é? É f de x de i, né? Y de i. Ok? Então, esse aqui é equivalente, né? Equivale ao método de Euler. Ok? Então, mais uma justificativa, né, para utilizar o método de Euler. Né? Ele é equivalente, né? É o mesmo método da expansão de Taylor em primeira ordem.